Olá, guerreiros! Meu nome é Rogério de Souza Freitas, nome de guerra Rogério. A minha vida militar iniciou em 1991, quando eu entrei para o CPOR para fazer o curso de oficial temporário na arma de infantaria. E após o curso, eu fui para o 12BI, porém, antes de começar a minha vida no 12, eu tive que fazer um estágio obrigatório. Na verdade, foram dois estágios, um estágio no 12BI e eu fiz também um estágio no 10º BI em Juiz de Fora. E nesses dois estágios foram meus primeiros contatos com o Pelops e os valorosos pelopianos. O primeiro estágio, que foi no 12BI, o comandante do Pelops à época era o Tenente Canaã, e eu fui estagiar exatamente no pelotão do Tenente Canaã, o Pelops. E o Tenente Canaã estava se preparando para fazer o guia de montanha na época. E essa preparação exigiu que ele se afastasse alguns dias do comando, e ali na última semana ele foi para fazer o curso, E ficou o aspirante Rogério cuidando daquele pelotão e aprendendo bastante. No segundo semestre do ano de 92, foi um outro estágio no 10º BI e queria o destino que o aspirante Rogério novamente caísse num Pelops. E eu fui estagiar no Pelops do 10º BI, que era comandado pelo Tenente Macário. A mesma coisa, se repetiu a história, O Tenente Macário estava se preparando para um curso, eu não me recordo qual, acredito que era o Guerra na Selva, e ele teve que se afastar também do pelotão. Então, boa parte, os 3 meses de estágio, os 2 meses eu fiquei à frente do Pelops, no 10º BI. Então, esse contato com os pelopianos, com a história e o jeito de trabalhar do Pelops, foi de suma importância para o meu aprendizado para prosseguir como um oficial de infantaria. O oficial temporário, ele fica um ano de estudo, e ele não tem uma preparação tão grande, tão boa, como um oficial de carreira, um oficial de AMAN, que fica 4 anos na academia. Então, o Pelops, que à época era ainda acredito que continua sendo o suprassumo, do Exército, dentro dos batalhões de infantaria, esse Pelops me ajudou muito a desenvolver, a aprender, a entender bastante sobre como é comandar uma tropa, como é comandar uma fração, como é o entrosamento, o dia a dia com os pares, com os colegas, com os subordinados. E essa filosofia do Pelops, que eu acredito que foi um dos principais ensinamentos para que eu pudesse, ao longo dos anos que eu fiquei dentro do Exército, tivesse uma boa carreira, uma boa presença e desse continuidade a um bom trabalho. Esses dois fatos, dos 2 estágios a ocorrerem dentro de um pelotão de operações especiais, foi de suma importância e me ajudou bastante. O Pelops, ele tinha um estilo que ao longo do tempo ele foi sendo um pouco moldado, mudado, isso é natural, as coisas mudam, as coisas evoluem. Não acredito que não seja hoje, apesar de eu ter um pouco contato com pelopianos da ativa, hoje não deve ser a mesma coisa, Mas na minha época tinha um estilo próprio, um jeito próprio de ser, Hoje acredito que esteja até banido o codinome maldito, mas era o que existia à época, era o nome que se dava ao pelotão. E com o passar do tempo, a evolução das coisas, o politicamente correto, esse codinome ele foi banido. E recentemente eu encontrei o Maia, que serviu junto comigo no 12BI. Eu fiquei no 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte de 94 até 99. 99 foi a minha saída do Exército, saída do 12BI. E o Maia, nós trabalhamos juntos no 12BI, e eu reencontrei ele numa reunião de inteligência, no qual ele me comentou sobre a associação
dos veteranos do Pelopes, e a qual eu vejo de uma forma muito salutar, né? Você encontrar colegas de trabalho, você encontrar colegas de caserna, onde os valores humanos que devem ser cultuados por todos, e infelizmente nem todos os cultuam, né? Que são a justiça, a probidade, as coisas boas, né? Não adianta eu ficar citando aqui todas essas qualidades, mas que são coisas boas. Então essa associação que reúne pessoas que vieram da caserna, que vieram do Pelopes, que é um pelotão, o nome já diz que é um pelotão especial. Então, que reúne essas pessoas, é óbvio, é claro que é muito bem-vindo, né? Todas as instituições que têm uma associação ou seja, de reservistas, de veteranos, de aposentados, e que querem o bem, que visam bem, visam ajudar o próximo, visam ajudar aqueles colegas de caserna, elas são muito bem-vindas, e eu vejo com muito bons olhos esse tipo de associação. E eu conclamo a todos, aqueles que puderem, aqueles que quiserem ajudar, apoiar e estar junto nessa causa, que venham se juntar à Associação dos Veteranos do Pelopes. E então, meus pelopianos queridos, Pelopes maldito! Maldito! Doutor Rogério ao meu lado para nos contar tudo sobre o período dele como pelopiano e comandante de pelotão, é isso mesmo? É isso mesmo. Depois de uns estágios bem sucedidos no próprio Pelopes, eu cheguei a comandá-lo. Acredito que em 94, 95 eu tive um período comandando o Pelopes. E foi muito bom. Era a época do maldito, ainda se podia falar o maldito. Que hoje é um perigo, hein? Hoje o maldito é um perigo, né? Maldito somos todos que não aprovam o politicamente correto, mas estamos aí para defender a nação, para ajudar todo mundo, né? Até mesmo aqueles que não gostam de nós e que divergem de nós. Mas que precisam de nós. Não gostam, divergem, mas precisam. E na hora que a coisa tá feia, chama pela gente. E alguma situação durante o período que o senhor comandou lá, o pelotão de Pelopes, que foi no 12BI? No 12BI, em Belo Horizonte. Uma curiosidade qualquer, assim, que o senhor possa trazer para nós e para que todos saibam? O Pelopes, ele tinha sempre uma mística em torno do pelotão, né? Eram considerados os melhores soldados do batalhão, os mais disciplinados, os mais aguerridos, os melhores em tudo. E nós queríamos ser os melhores em tudo mesmo. A gente queria ser o melhor na parte física, ter o melhor condicionamento, a melhor instrução, a instrução mais diferente, mais criativa, o atendimento, as respostas às demandas serem as melhores, né? Então tinha essa mística de ser o melhor. E a gente sempre regimentou os melhores profissionais para o pelotão. E na época que eu estava no Pelopes, tinha um cabo que ele tinha um treinamento muito diferenciado. Ele era um cabo Forças Especiais, que você não via em outros pelotões, né, comuns, normais, vamos dizer assim, mas tinha um no Pelopes. E um fato pitoresco, a gente foi para uma atividade de campo certa vez, e a gente fazendo um treinamento ali de uma patrulha, de uma missão, e cadê o Cabo João? O Cabo João sumiu. E a gente não podia gritar, né? Era noite, o breu e a disciplina de luzes e ruídos, né? Então a gente falando baixo, eu preocupado já que o Cabo João... Eu comecei, João, você se afurdou, cadê você, cara? Tenente, eu tô do seu lado. Mas um breu, e o Cabo João, ele veio com um uniforme, um macacão que ele tinha de FE, todo preto. Eu falei, cara, você vai ser o nosso instrutor de camuflagem. A partir de hoje, você é o instrutor de camuflagem do Pelopes. E realmente, foi muito pitoresco algumas coisas, né?
Na época do Maldito, nós tínhamos ainda o chamado campo de concentração, que era um apelido para um estágio, né, que existia à época. Eu nem podia falar, né? Mas tinha esse campo de concentração em que todos os pelopianos tinham que passar por alguns testes. Era o apelido para os testes em que os candidatos, né, vamos dizer, candidatos a Pelopes, tinham que passar. E eram algumas provas bem aguerridas, bem complicadas, que não vem ao caso agora, mas que para ser pelopiano tinha que passar por essas provas. E você só recebia o que a gente chamava de manicaca, né, o brevet de pelopiano, depois que você passava por esse teste, por essa aprovação. Aí você era merecedor de usar o nome Pelopes. Tipo aquilo lá na Amazônia, né, o que acontece no SIGS. Mas essa questão aí do breu, aí, que você não conseguia ver o Cabo João. Aliás, cadê o Cabo João, hein? Ele tem que saber dessa associação, né? O Maia vai tentar resgatar o FE. O João foi um FE muito conhecido no 12BI, na época que ele esteve por lá. E tá aí a missão, vamos achar o João FE. Mas essa questão do Cabo João escondido atrás de você, no breu total. Eu sei o que é esse breu, porque eu fiz o curso de rastreamento de combate junto com esse idealizador da Associação de Veteranos do Pelopes, Marcelo Maia. E nós tivemos que caminhar praticamente 1 hora, né? Breu total mesmo, no meio da mata, à esquerda o precipício, à direita o barranco. O negócio era muito sério, caminhando no escuro, gente. Mas, doutor Rogério, realmente assim, eu fico emocionada de ouvir os depoimentos dos pelopianos aqui no canal e para a associação, e eu quero desejar muitas felicidades e muita prosperidade para essa associação, porque os pelopianos precisam ser valorizados antes, durante e depois de decidirem ser pelopianos, enquanto na ativa e depois. Sim. Né? Nós desejamos, né? Desejo um grande sucesso para a associação. A vida na caserna, né? O período que a gente passa na caserna, em especial num pelotão diferenciado como é o Pelopes, nos traz para a vida inteira, né? Nós levamos para a vida inteira aquela coisa da missão cumprida, né? Da pessoa ser aguerrida, de executar as tarefas, as atividades da melhor maneira possível, não entregar por entregar, né? Mas sim fazer a melhor entrega. E isso eu trago para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, né? A carreira que eu tive depois do Exército, na vida civil, foi espetacular. Eu consegui chegar no ápice da carreira de segurança, né? Ser um gerente de segurança em uma planta de uma multinacional, uma planta gigantesca, e isso é o ápice de uma carreira e que eu ponho créditos também ao meu período na caserna e principalmente o período de Pelopes, né? Essa missão cumprida e cumpri-la da melhor maneira que possa ser cumprida é sem dúvida nenhuma um dos melhores ensinamentos. A amizade, a lealdade, a probidade, a justiça, isso sim, né? Mas a gente não tem nem que falar sobre isso, isso é um valor do ser humano, isso tem que ser nato. Mas isso, claro, cultuar esses valores também é uma herança, né, que a gente traz de caserna de pelopiano. Parabéns, doutor Rogério, parabéns a todos os pelopianos que estão na ativa e que estão vindo para a vida civil, e espero que todos saibam da Associação de Veteranos de Pelopes. Então eu espero que todos os pelopianos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, na ativa ou fora da ativa, saibam que aqui em Belo Horizonte, a Associação de Veteranos dos Pelotões de Operações Especiais aguardam por vocês. Muito obrigada, doutor Rogério. Pelopes, maldito!